Estamos em Minas, uma fazenda que ajuda a contar a nossa história. O terreno foi comprado em 1840 por um revolucionário que libertou os escravos. A paixão pelo lugar atravessou gerações. A família fez até um museu para preservar as memórias do lugar. Vamos balançar, olha que legal que tá, balança! O Achamos em Minas de hoje está em Camanducaia para conhecer um lugar maravilhoso, a Fazenda Esperança. Uma fazenda que pertence à mesma família desde 1840. Claro que esse lugar tem muita história para contar, mas o que mais me chamou a atenção foi a paixão que eles têm tanto pela história quanto pela família. Construíram inclusive um mini museu para contar um pouco da trajetória dessa família. Vamos lá comigo conhecer um pouquinho mais da Fazenda Esperança? E quem vai contar um pouquinho da história dessa fazenda, que teve início em 1840, é o Arthur. Tudo bem? Prazer. Prazer. Tudo bem? E o Pedro, né? Tá bom, Pedro? Tudo prazer. Tudo prazer é todo meu. Então vamos lá, agora eu queria saber um pouquinho da história dessa fazenda, mas antes, que lugar lindo, hein? Aqui graças a Deus a gente tá no paraíso. Se a gente for pro inferno depois, pelo menos nós vivemos no paraíso já. Então, e como é que começou a história da fazenda de vocês? Então, começou aqui em 1840 através do nosso tataravô, Zé Pedro da Silva, que era um tropeiro. Ele passava com tropa e conheceu o lugar passando aqui várias vezes, aí comprou a terra em 1840. O Arthur é que mora na sede da fazenda e ele vai mostrar para vocês depois lá a sede da fazenda, que é uma casa antiga construída pelo nosso bisavô em 1882 e tem objetos lá do tempo dos tropeiros, que nosso tataravô e nosso bisavô eram tropeiros, que fazia o transporte de tropas do litoral aí para o interior e até divisa de Goiás. E ele tem lá um pequeno museu da indumentária dos tropeiros, né, dos objetos que os tropeiros usavam. Então é o Arthur que está mais inteirado, ele vai poder contar melhor para vocês a história, mostrar alguns objetos. Bacana. Então com certeza ele... Então vamos lá, Arthur? Vamos lá. Então vamos lá conhecer. Vamos lá. Essa casinha que a gente está vendo aqui é a casa onde o meu pai nasceu e onde eu nasci. Naquela janela do meio lá era o quarto onde nasciam as crianças. Então meu pai e os irmãos dele nasceram lá, eu e meus irmãos nascemos todo mundo naquele quarto lá. Então lá era a maternidade. Quarto da direita, o seguinte lá, que passa por dentro do outro para sair para fora, era o berçário. Lá dormiam as crianças e as meninas, as mocinhas, para não fugir com o namorado, elas dormiam naquele quartinho lá. Então lá era o quarto dos bebês e das mocinhas. A gente está continuando uma história de quase 200 anos aqui, uma história que começou em 1840, 179 anos já. Nossa, por falar em preservação, é ali que eu tô vendo, né? É ali que é o museu. Então, a gente tem um museuzinho ali. E nesse museu ali tem várias peças ali que contam a história da nossa família. Então vamos lá que eu quero Vamos lá conhecer. Então esse aqui conta a história da família aqui. Aqui tem um sofá da década de 50, que era de um primo do meu pai. Meu pai comprou a propriedadezinha dele lá e ficou os móveis, né? Trouxemos pra cá. É um móvel da época que não tinha espuma ainda, estofado com crina de cavalo, algodão e juta. Uma gamela que era de salgar carne, um arado inglês ali. Na época que o pessoal trabalhava com tropa, então eles levavam açúcar e café para o litoral e traziam essas coisas. Essa é uma ferramenta que veio da Inglaterra. Há quase 100 anos atrás, um arado de boi. O pilão, que era da minha mãe. Esse era o multiprocessador da minha mãe. Esse era, socava arroz, socava café, socava paçoca, socava canjica, tempero, tudo. Então esse pilão tem mais de 80 anos. Essa é uma gamela da cozinha, um tacho de fazer sabão de cinza. Esse era o tacho de doce, ferro à brasa. Uma medida de 5 litros, que era de um tio do meu pai, um cunhado do meu pai, tinha um armazém na cidade, então media cereais aqui. Então ao invés de ele pesar, ele media. Então aquele termo que o pessoal usa hoje, ô garçom, fecha a conta e passa a régua, vem daqui. Você enchia de cereal e passava a régua para deixar a medida exata. Enquanto você fala para o garçom fechar a conta e passar a régua para deixar a conta exata para você poder pagar. Um debulhador de milho da época do meu avô, é americano esse aqui, tem mais de 100 anos, de 1903.
debulhava o milho, o sabugo, aproveitava e fazia brasa para passar roupa. Essa é uma panelinha de fazer o cuscuz, que é uma comida muito usada aqui, demais, até hoje a gente come. Então ali está o tacho de fazer o doce e aqui a caixinha para guardar o doce, que a gente chama de cacheta. Essa tinha, minha mãe tinha uma meia dúzia dessa. Aqui, como não dá goiaba, porque é gelado, então a gente punha marmelada e pessegada. Que delícia. Fazia 3 de marmelada e 3 de pessegada. E a cacheta era isso, aí cortando os docinhos e servindo na mesa para as visitas aí. Aqui tá uma cela feminina que era da minha avó, de 1905. Olha. Que chama Cilião. Uma cela própria para mulher, que na época em que as mulheres não andavam de calça comprida, então as mulheres usavam essa cela que andava com as duas pernas para o mesmo lado. A mulher que não tinha essa cela andava a pé. Aí o marido andava a cavalo e a mulher acompanhava a pé atrás. Mas meu avô, como era um cavaleiro, ele fez para minha avó isso em 1905. Essa cela era do meu avô, Joaquim Ramos de Almeida. O marido da avó Olímpia, que era dono daquela outra. Uma tesoura que veio da Suíça, que meu avô comprou em 1926. Então isso tem 93 anos que está aqui com a gente, mas ela veio da Europa também. Eram peças que os tropeiros traziam. Levavam café, açúcar e traziam essas coisas que chegavam da Europa nos navios lá no porto. Ali atrás tem outro cadeado suíço, que veio da Suíça 100 anos atrás, que acompanha a gente há mais de 100 anos e funciona até hoje. Sério? Aqui está o começo, o grilhão, uma algema de escravos que foi usado pelo sujeito que vendeu a terra para o meu tataravô em 1840. Esse foi usado na época do capitão Cândido. Era um capitão do mato que tomava conta dos escravos do barão uruguaio que vendeu terra para o capitão. Esse baú é uma peça que tem 114 anos que está com a gente aqui. Esse baú trouxe uma parte do enxoval da minha avó, em 1905. Isso aqui é um chicote rabo de tatu, que o nome vem por causa desse pedaço que ele tem aqui, que tem semelhança com a casca do tatu, com o rabinho do tatu, por isso que ele é chamado rabo de tatu. Isso aqui é a marca que é do meu avô, marca para marcar os bois aí, JR. É uma marca que está com a gente há mais de 100 anos. Ela pertenceu ao meu avô, depois ao meu pai. Seu Arthur, olha, eu adorei conhecer um pouquinho da sua história, da história da sua família, da fazenda. Mas olha, eu acho que o que eu levo daqui, que eu achei mais gostoso, é esse sentimento de família, da importância da história de vocês, né? Graças a Deus, toda a vida nós demos muita importância à família, a esse amor pela terra, pelo lugar onde todos nós nascemos. Então, felizmente, a gente está conseguindo passar isso para os filhos, para as filhas minhas, que também adoram isso aqui e que não que vão tocar isso com o maior amor, eu tenho certeza que isso a gente já passou para eles, desde que eles nasceram a gente passa. Todo dia a gente elogia esse lugar, todo dia a gente acha mais bonito, todo dia a gente mostra que tem mais amor por esse lugar. Então não teria outro jeito de elas sentirem outra coisa a não ser amor por esse lugar também. Felizmente, que já vem isso desde a época do tataravô, que já foi uma pessoa do bem, que foi um abolicionista, um revolucionário, que aboliu a escravidão, já libertou escravos em 1840. Então, é um lugar abençoado porque já tem essa energia boa desde essa época, felizmente. Adorei, Tato. Muito obrigada, viu? E olha, gente, esse foi o Achamos em Minas sobre a Fazenda Esperança e um pouquinho da história da família do seu Arthur, né? E hoje a gente fica por aqui. Até o próximo.